Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos dar início ao livro 2, tá? Lá do capítulo 1, que vai trazer o renascimento. Quando vocês escutam essa palavra, renascimento, o que vem em mente na cabeça de vocês, tá? Olha só, hoje a gente vai ver que o renascimento foi um movimento artístico e cultural, tá? Que data do século XIV, que surgiu na Itália. Até então, a Itália ainda não era um país, tá? A gente vai ver tudo isso ao longo deste capítulo. Mas as cidades de Veneza e, junto com as outras cidades, depois vieram formar a cidade o país da Itália, certo? É um movimento, o Renascimento, muito duradouro, tá? E que traz benefícios para a arte, principalmente, até os dias de hoje. A princípio surgiu na Itália, mas depois ganhou difusão por toda a Europa, principalmente com a invenção da imprensa de Gutenberg, certo? O Renascimento, além de ser uma questão artística e cultural, ele também traz contextos socio-históricos que a gente vai começar a acompanhar hoje na aula, tá? No livro de vocês, lembrando que é o livro 2, está na página 108, quando diz assim: desenvolvimento das cidades italianas. No século XIV, a Itália ainda não era um país. Cidades como Florença e Veneza, chamadas cidades-estados, estabeleceram relações do comércio com o Oriente, via mar Mediterrâneo, tá? E cresceram muito economicamente, fazendo seus comerciantes homens cada vez mais poderosos. E as pessoas que têm um poder aquisitivo muito forte gostam de investir em arte, tá? Às vezes nem compreendem, como muitos aqui no Brasil. Porém, eles gostam de investir dinheiro nesse ramo, podemos dizer assim. Durante esse período, com o amplo desenvolvimento comercial, o fortalecimento de grandes bancos e as expansões das tecelagens, a Itália se urbanizou mais que o restante da Europa. Isso fez muitos artistas serem contratados por ricos comerciantes e pela Igreja Católica para pintar igrejas e prédios públicos. Lembrem-se, né, que na Idade Média a arte só podia ser voltada para uma arte bizantina, para uma arte que a igreja fosse o centro, tá? Deus fosse o centro do universo. Aí diz, novos experimentos, volumes e modelagens. A maioria dessas pinturas deveriam apresentar temas religiosos, como a figura de Cristo, tá? No entanto, a partir de 1300, os artistas italianos considerados mestres passaram a praticar alguns experimentos que mais tarde alterariam profundamente as matrizes estéticas da arte europeia. Cicabue foi um pintor florentino, tá? Então ele é da região de Florência, considerado o último artista italiano a produzir a arte bizantina. No entanto, mesmo que representando figuras sagradas aos modos da arte medieval, de maneira que fossem misteriosas e bastante estilizadas, o artista passou a introduzir alguns experimentações. Em seus trabalhos com têmpera em madeira, vou sinalizar para vocês o que é têmpera. É uma técnica muito utilizada pelos pintores italianos, principalmente no século XIV e XV, tá, pessoal? O nome têmpera vem de temperar, porque o pigmento se acrescenta um aglutinante para dar mais resistência à tinta. Que nessa época a tinta era o ovo, tá? Como o aglutinante não cobria todos os pigmentos, o ovo tem muitas cores? Não, ele só passa pelo amarelo, né? A pintura na madeira ficava muito brilhante, diferente da feita a óleo, que surgiu um século depois. Então já surgiu no século XVI. Para se fazer têmpera sobre a madeira, os artistas pegavam um pedaço de madeira, preparavam, tirando dela a umidade, cortavam em tiras e prendiam umas às outras. Posteriormente, raspavam esse conjunto para aplanar e sobre ele passavam amilho e gesso para cobrir os poros. Então, depois de seco, aplanavam novamente e a madeira assim ficava pronta para se trabalhar. Aí tem assim. Em
seus trabalhos com têmpera em madeira, procurou dar certa idade de volume, de espaço mais real nas obras de representação figurativa. Ainda que somente nos elementos secundários da pintura, como livros, cadeiras e roupas, sem ainda humanizar as feições e os gestos, tá? Então, ele teve uma ideia de trabalhar fundo, lateralidade, porém, as feições dos seres humanos que apareciam nas obras deles ainda eram feições de santos, de Cristo, de anjo, tá? O discípulo de Siabui, Giotto, avançou nesses experimentos e representou a cena de madeira mais horizontalizada, com sugestões de profundidades e corpos mais humanos com volumes. Então aí é que aparece as mulheres tendo o corpo de mulheres e homens tendo o corpo de homens. Observe a evolução dessa noção de espaço e de profundidade, comparando as pinturas de Maestas, feitas respectivamente por Sinabui e Giotto. Aí ele diz que Maesta é a representação da Virgem Maria com o menino Jesus, tema que é comum da Idade Média, tá? É um clássico da Idade Média. Então, no livro de vocês, na página 109, ele vai trazer aqui, essa daqui é a de Sinabui, tá? Que é o primeiro que vai fazer toda essa invenção do artista têmpora. E essa daqui é a obra de Giotto, que é discípulo de Sinabui. Então, vejam que aqui a cara, o rosto de Maria, a mãe de Deus, né? A mãe de Jesus, no caso, ela tem aqui um rosto mais angelical, um rosto mais trabalhado para a questão do divino na arte. E na obra de Giotto, ela já vai ganhar feições humanas, tanto ela quanto o menino Jesus, certo, gente? Então diz assim, ó, na página 110. Como Giotto criou a sensação visual de volume nos corpos pintados, ele utilizou a técnica chiaroscuro, palavra italiana que significa claro e escuro, esse jogo de oposição. O efeito de luz e sombra. Além disso, é possível perceber uma sugestão de profundidade com a representação dos anjos em torno das virgens, que trazem também mais horizontalidade à cena. Outra questão que ele também vai trazer aqui do Renascimento, o Renascimento sofre um problema de saúde pública no seu, o tempo, né, que o Renascimento é a corrente artística que está em voga, ela vai apresentar um problema de saúde, tá? Então podemos dizer assim, que a peste negra e o retorno ao medievalismo artístico, diz assim, ó, a peste negra ou peste bubônica, que vocês estudam em história, vitimou entre 1/3 e metade da população europeia durante o século XIV. Em 1348, essa pandemia matou mais da metade da população de Siena e Florença, tá? Que depois o conjunto dessas cidades e estados vão formar o país da Itália. Nesse período, a Igreja Católica, que tinha grande poder e influência social, considerou a doença como um castigo de Deus, em razão de a população se preocupar demais com as questões materiais, questões financeiras, de ter posse, tá, gente? Com o acúmulo de dinheiro e os prazeres físicos, se afastando de Deus. Assim, as pinturas também foram acusadas de se afastarem de Deus, pois as experimentações artísticas que traziam humanização às figuras sagradas foram consideradas abusos para os quais a peste negra foi um castigo. Nesse clima apocalíptico, tá? Houve um retorno artístico à estética medieval e as pinturas das figuras sagradas perderam os experimentos de volume que tinha começado com Siabui e com Giotto, tá? Trazendo, isso é bem como hoje também estamos vivendo uma pandemia, né, dentro do modernismo. Bases do Renascimento cultural e artístico. O Renascimento foi um período de grandes mudanças na Europa, com o início das grandes navegações, a intensificação do comércio, o surgimento da burguesia, que é a classe alta, né? As reformas protestantes, que também vocês veem em história lá, com Martim Lutero, e o questionamento das ideias da Igreja Católica por parte dos europeus. Eles já não
aguentavam mais os abusos impostos pela Igreja Católica, especialmente nas grandes cidades italianas, que se reergueram após os difíceis anos de devastação provocados pela peste negra. Foi nesse contexto, tá? E já no século XV, que aparecem aqui, ó, as correntes filosóficas. Elas datam já do século XV, que vem apresentar o humanismo, quando ele vem trazer o ser humano, tá? A valorização mais do ser humano do que do Deus, tá? Ele vem trazer a importância do ser humano. O teocentrismo, quando a gente viu lá no caderno 1, é Deus como centro do universo. A igreja era pautada e tudo tinha que ser baseado nos desígnios da igreja. O antropocentrismo, tá? O humanismo, o antropocentrismo e o racionalismo são correntes que misturam-se entre elas, mas cada um tem uma essência maior. O antropocentrismo, ele vai dizer que é o homem como um centro do universo. Então, o antropocentrismo é o oposto do teocentrismo. E o racionalismo, ele vai trazer a razão como a sua principal essência de filosofia. Tá certo, gente? Então, ele diz assim, ó. Mas todas essas mudanças do humanismo, teocentrismo, antropocentrismo e racionalismo não tiveram reflexo na arte? Claro que teve. Um ambiente de otimismo e de desenvolvimento cultural impulsionou a elite artística e intelectual europeia, inicialmente na Itália, a resgatar os ideais de perfeição de civilização, retomando a valores da antiguidade. Quando a gente vê o classicismo, tá? O naturalismo, que representa o humano, e o endoísmo, que o princípio da vida é o principal característica artística aí. Além disso, muitas experimentações e descobertas no campo das mais variadas ciências foram feitas. Aí passou a arquitetura a ser considerada uma ciência exata, tendo como a matemática o seu principal viés para poder chegar a algo artístico. Aí ele diz que o arquiteto florentino Philippe Brunelleschi, por exemplo, destacou-se nesse período, valendo-se das novas pesquisas da época e do uso de elementos formais gregos romanos, deixou em Florença um conjunto de obras com aspectos renascentistas, alterando a paisagem tipicamente medieval que a cidade tinha até então. Então aqui o livro de vocês, na página 111, vai trazer a cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, construída de maneira inovadora entre 1420 e 1430. Ele usou 10 anos por Brunelleschi e é considerado por muitos estudiosos como a primeira obra arquitetônica, tá, gente? Renascentista. A escultura também sofreu forte influência dos valores renascentistas, tornando-se independente da finalidade decorativa. Então, não só se fazia escultura agora para decorar. As figuras humanas esculpidas ganharam proporções, tá? Volumes dos corpos e expressões semelhantes a de pessoas reais. Uma vez que os artistas queriam que as obras representassem a natureza de forma mais fiel possível, seriam agora naturalistas. O escultor florentino Donato di Miccolo di Bettibardi, mais conhecido como Donatello, após estudar a escultura greco-romana em Roma, destacou por obras em madeira, bronze e mármore com carga naturalista e de finas proporções. Aí aqui na página 111 também vai trazer Davi, tá? Uma obra que data que ele levou de 1408 a 1409, no caso agora só um ano, uma escultura, né? De Donatello, escultura em mármore localizada no Museu Nacional de Banguello, em Florença, na Itália, que mostra importantes proporções nas formas e um trabalho mais refinado de volume. Aí ele vai trazer a pintura renascentista no século XV. O renascimento cultural e artístico influenciou a pintura no começo do século XV, cujas noções de profundidade haviam sido inicialmente exploradas por Giotto. O pintor Tommaso Casal, conhecido como Massácio, consolidou a representação de volume nas imagens sagradas.
Além das influências culturais iniciadas por Giotto, Massácio teve também inspirações à escultura de Donatello e à arquitetura de Bruxelas. Aí ele vai dizer assim, ó, observe a representação abaixo, na página 112, à esquerda na pintura de Massácio, a Virgem e a Criança com Santa Ana, tá? Que é uma obra de 1424, terminou em 1425, quando ele terminou de pintar. Aí ele diz assim, no entanto, com o afresco tinta, na representação abaixo, à direita, que Massaico pintou em Santa Maria Novella, Catedral de Florência, que se firmaram as características da pintura renascentista. Aí ele diz que nessas duas pinturas teve elementos compositivos da pintura, destacando-se que se trata de uma têmpora, aquela técnica que eu mencionei anteriormente. Massácio usou o formato triangular em sua composição, mostrando a Virgem e a Criança com volume, ou seja, em 3 dimensões. A graça e a beleza das representações góticas foram retiradas. A gente viu lá no capítulo 2 do livro 1, a arte gótica está presente também na igreja. Foram retiradas, permanecendo apenas em um dos anjos à direita da tela, certo? Então, Massácio criou o que se chamou de espaço plástico renascentista, o qual sofreu uma ruptura somente no século XX pelos trabalhos de artistas modernistas como Cézanne, Gauguin, Van Gogh e Picasso. Aí outra questão que apareceu aqui, ó, dentro do Renascimento e que até hoje é usada é a perspectiva, muito usada na fotografia, tá, gente? Aí ele diz que a perspectiva é a relação que um objeto estabelece com o outro, de acordo com o ponto de vista, podendo ser linear ou atmosférica, que é a aérea. Vocês estudam perspectiva aí na questão de matemática. Aí ele diz que a perspectiva linear foi desenvolvida por Brunicelli. Ele estudou a relação entre distância e escala e pintou alguns edifícios públicos de Florença, com o auxílio de um exemplo de um espelho e um orifício. Assim, demonstrou ao público que havia a convergência de todas as linhas do desenho em direção ao horizonte, o que foi chamado de ponto de fuga. Aí ele diz assim, ó, na página 113, reprodução de fotografia do afresco, o casamento da Virgem, localizado na Basílica de Santíssima Anunciada, em Florença, que fica na Itália, do pintor renascentista Franciabigio. Sobre ela, linhas convergindo em um ponto de fuga no centro da pintura, mostrando a técnica de perspectiva linear, desenvolvida por Brunicelli e utilizada na pintura como referência, ao menos por 5 séculos seguintes. Já na página 114, ele vai dizer o que é a perspectiva aérea ou atmosférica, desenvolvida por Leonardo da Vinci, que já é um pintor, tá, que vocês conhecem mais. Ele diz assim, ó, ele observou que quanto mais longe um objeto está, menos intensas são suas cores e menos definidos são seus contornos, por causa da diluição da luz na atmosfera. Esse artista também usou a técnica italiana conhecida como esfumato, que em português significa esfumaçar, gerando tons suaves como fumaça e criando a impressão de profundidade e distanciamento dos objetos em suas pinturas. Aí diz aqui, ó, nesse quadro, na página 114. Nesta obra, observe como a paisagem de fundo é retratada com cores esfumaçadas, próximas à cor da atmosfera, e com contornos sem nitidez, dando a impressão da profundidade e distanciamento da figura humana representada. Obra de Leonardo da Vinci, tá? Ginevra de Benci é o nome da obra, e está na Galeria de Arte no Museu de Washington, nos Estados Unidos. A perspectiva é uma das marcas do Renascimento, que permitiu a representação dos objetos tridimensionais. Os objetos agora passaram a ter volumes, em superfícies bidimensionais, que não têm volume, com grande realismo, o que influenciou inúmeros artistas e movimentos artísticos ao longo dos séculos posteriores até os dias atuais. Aí ele diz que a perspectiva na fotografia influenciou o trabalho de muitos artistas após o Renascimento
e é usada até hoje em desenhos, pinturas, fotografias e vídeos. Muitos fotógrafos usam a perspectiva para ampliar a impressão de profundidade da imagem, uma vez que a fotografia tende a retirar a sensação visual de volume dos objetos. Aí ele diz como seria um ponto de fuga nessa imagem aqui, né? Certo, gente? Então, a gente acaba o capítulo 1, tá? Do livro 2. Eu vou deixar as atividades que vocês precisam fazer lá no plural, certo? E não esqueçam de, quando concluir a atividade, vocês tirarem foto e me mandarem, tá? Porque isso aí vai somar a nota de vocês. Agora é a nota da segunda unidade, certo? Porque o da primeira foi as atividades que eu recebi até a semana passada. No caso, até ontem, né? Que era a terça, que formava 8 dias de questão, de aula. Beijos, morrendo de saudade de vocês.